Bem, pessoal, não vou começar de novo porque acho que deu um segundinho, né? Bem, pessoal, vamos encerrar o Romanos 11. Quando eu comecei, eu não imaginava que fosse tão grande, né? E, na verdade, lendo o texto não é tão grande. Comentando o texto é que fica um pouco maior. Mas a compreensão do texto é importante nesse caso, né? Eu quero ajudar vocês a entender o que Paulo está falando. E até agora foi isso que nós fizemos. Lemos o texto e tentamos entender o que ele está dizendo no próprio texto, sem trazer arquivos externos ou comentários externos, né? A única coisa que fizemos até agora foi ler a citação que Paulo traz. Então, nos vídeos anteriores, Paulo citou Isaías, Isaías também foi citado por Mateus. Nós lemos isso tudo para entender o porquê que Paulo usa esse texto. Ficou bem fácil de entender. Acredito que foi bem interessante para vocês que estão assistindo. Eu estou gravando no mesmo dia, então eu não sei o que aconteceu com os vídeos anteriores, né? Eu vou esperar o feedback de vocês aqui. Esse vídeo foi um pouco maior, minhas costas estão coçando. E o próximo será João 15. Né? Nós vamos entender João 15, principalmente porque algumas pessoas falam que João 15 ensina a perda da salvação, perda da salvação, né? E aí a gente vai ler João 15 todo para ver se isso está acontecendo mesmo, beleza? E depois vão vir outros textos que eu ainda não tenho aqui, mas eu não sei qual é, mas vai vir também outros textos, beleza? Lemos Romanos 11, do 1 até o versículo 24. Nesse vídeo nós vamos ler do versículo 25 até o 32 e depois nós vamos ler do 33 até o 36. Eu quero que você volte, se você não viu os vídeos anteriores, veja os vídeos anteriores, vai ser importante para entender isso aqui também. Não tem como eu ficar explicando todo o contexto toda hora, tá? Porque senão vai atrasar muito. E não tem como fazer um vídeo direto, porque vai cansar vocês. Então eu separei em 7 partes para a gente entender melhor. E cada vídeo eu coloquei ali umas 2 ou 3 partes do estudo, beleza? Então vamos ler o que está escrito em Romanos 11, 25 até o 32. Só ler o texto, é só o texto que a gente está interessado, beleza? Eu intitulei com o seguinte texto, ó, seguinte título: Os judeus da época de Paulo ainda poderiam ser salvos. Eu coloquei esse título por causa da leitura do texto, tá, irmãos? Eu me baseei no próprio texto para colocar o meu subtítulo. O subtítulo é tudo meu. Não é da Bíblia, não é do estudo X de ninguém. Foi eu que fiz, tá bom? Vamos ler então. Então, sentou no lugarzinho? Abre a Bíblia, Romanos 11, versículo 25. E eu vou ler direto daqui para frente, ó. Eu vou ler a versão ACF, tá? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos. Versículo 25 ainda. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Assim, todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque, assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, essa é a parte mais complexa do texto, né? E sem a compreensão... Deixa eu tirar o áudio aqui, porque o pessoal está falando aqui. Sem a compreensão dos primeiros versos, as pessoas vão entender errado isso aqui, tá? Tenha em mente que na época de Paulo, Deus poderia despertar muitos judeus que não creram no Evangelho. É isso que ele está dizendo. Então, ó, porque eu não quero que ignoreis esses segredos, para que vocês não se orgulhem, tá? Que o endurecimento veio em parte sobre Israel até a plenitude dos gentios.
O povo de Israel foi endurecido em parte, não todo o povo, mas em parte foram endurecidos até que os gentios ouvissem o evangelho. Paulo era esta ação no mundo, ele era esta voz para os gentios. Então ele está dizendo, olha, o povo de Deus, o povo judeu foi endurecido até que isso acontecesse, tá? Até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. O que Paulo está dizendo? Que todos os judeus serão salvos? Não, não é isso. Isso vai contra o que ele já tinha dito, tá? E ele não se contradizeria no mesmo texto. O que ele está dizendo é que muitos dentre os incrédulos que haviam ainda naquela época podem ter sido endurecidos por Deus para que se cumprisse o envio missionário, mas que desses incrédulos ainda havia eleitos de Deus. É isso que ele está dizendo, tá? E aí ele vai citar Isaías 59, depois Isaías 27, para falar que de Sião viria o libertador do seu povo. E nesse sentido, todo o povo de Deus foi salvo, né? E por isso que está no versículo 26, né? E assim, todo o Israel será salvo. Qual Israel que será todo salvo? Vamos fazer uma linha do tempo aqui. Jesus veio, a maioria dos judeus não creram em Jesus, foram endurecidos. Mas muitos judeus creram em Jesus, foram salvos. Vou beber uma água aqui. Esses judeus que foram salvos, Paulo já tratou anteriormente. Agora ele está tratando da massa que não foi salva, que foi endurecida. Tá? Tá tratando. A maioria foi endurecida, beleza. Eles foram endurecidos para que os gentios conhecessem o evangelho. Tá? Mas isso não quer dizer que eles vão ser endurecidos para sempre. O povo daquela época ainda poderia ser salvo pela vontade de Deus. É isso que ele está dizendo. Eles foram endurecidos em parte e depois todo o Israel será salvo, do jeito que está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. É importante saber por que Paulo usou o termo Jacó. Jacó não é só um judeu, ele é o judeu eleito. Ele é o símbolo da eleição, é o símbolo da salvação. Deus rejeitou Esaú e salvou Jacó. Isso vai ser usado no Antigo Testamento para definir o povo eleito de Deus. E no Novo Testamento também. Então, nesse caso, ele está usando o termo Jacó para dizer que desta maneira todo o povo de Deus será salvo, incluindo os eleitos que estavam dentre os judeus que ainda não tinham crido no Evangelho. Isso abre uma possibilidade para que judeus fossem salvos mesmo depois que o Evangelho fosse disseminado entre os gentios. Por quê? Porque há uma ideia de que os judeus não foram salvos. Essa ideia é errada. Paulo é judeu e foi salvo depois da vinda de Jesus. Tá? É claro, com ele o Evangelho foi disseminado pelo mundo. Mas enquanto isso, os judeus também eram convertidos. É isso que estava acontecendo. E é isso que ele está querendo dizer. O desejo de Paulo é que os judeus fossem salvos, né? Quais judeus? Os judeus eleitos. Alguns judeus não seriam salvos. Paulo sabia disso. Ele tratou sobre isso no capítulo 8, no capítulo 9, mas ele queria que o máximo fosse salvo. Ele amava o povo judeu. Então era esse o desejo do coração dele. De certa forma, o que Paulo desejava aconteceu. E acontece até hoje. Muitos judeus que estavam endurecidos foram salvos por Deus. Eles são convertidos por Deus. Tá? Então, é isso que ele está dizendo no versículo 25 e 26. Para vocês não acharem que um dia esses judeus que morreram sem Jesus vão de alguma maneira aceitar Jesus, porque isso não vai acontecer. Os que morreram sem crer em Jesus receberam a condenação, mas nem todos morreram sem crer em Jesus. Muitos foram convertidos. É isso que Paulo deseja e é isso que aconteceu. A gente sabe que aconteceu e acontece até hoje. Ele vai continuar. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Né? Lembrando aqui da aliança de Deus com o seu povo. E aí lembrando do Antigo Testamento, que aconteceu isso no Antigo Testamento.
Deus prometeu vir e tirar o pecado do povo. Isso está em Isaías 40, que eu leio bastante para vocês. Está também em Ezequiel 36, mostrando que Deus viria fazer isso mesmo. E Deus fez isso com os judeus. Né? Não creia que os judeus não foram salvos, não, irmãos. Todo judeu que foi alcançado pelo Evangelho e creu em Jesus foi salvo. Muitos judeus foram salvos na época de Paulo e em toda a história. O tempo todo tem judeus sendo convertidos pelo Espírito Santo, tá bom? Mas os judeus que não creram em Jesus não foram salvos definitivamente. Isso não tem como mudar. E não vai haver um período em que todos eles vão ressuscitar incrédulos para serem convertidos de novo. Não existe essa possibilidade. A Bíblia diz que isso não vai acontecer. Depois da morte, a gente tem lá o texto de Hebreus, vem a ira, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esses dois versículos aqui. Eu sei que confunde, eu sei que eles são mais difíceis, mas nós temos que considerar o que a gente já leu para entender ele também. No final das contas, né, vamos encerrar esta parte. No final das contas, todos os judeus foram salvos. Olha só, fazendo arte, né? Foram salvos todos os judeus. Quais judeus que foram todos salvos? Todos os judeus eleitos à salvação foram definitivamente salvos. Poxa, não tem borracha, eu queria apagar aqui. Entendeu? Ficou claro isso? Paulo desejava isso e de fato isso aconteceu. Muitos acham que um dia os judeus citados por Paulo terão uma segunda chance, né? Para ter essa segunda chance, ou Jesus pregou o evangelho no inferno, ou eles vão ter que ressuscitar e acreditar em Jesus. Só que a Bíblia não apoia nenhuma das duas ideias, né? Olha o que está escrito em Hebreus 9, versículo 27. Vamos lá ler o texto de Hebreus. Antes aqui. Hebreus 9, 27 diz o seguinte a respeito disso. 27 e 28, né? Deixa eu ver. 27 e 28. E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. É só o 27. Então nós sabemos que depois da morte não há como mudar o status. Né? A morte já é o caminho eterno para algum lugar. Ou o céu, né? Para aqueles que creem em Jesus, ou o inferno para aqueles que não creem em Jesus. Esta é uma verdade que não tem como mudar, é imutável. É assim que a Bíblia ensina, tá bom? E aí nós continuamos o nosso texto. Deixa eu ver aqui, eu botei mais umas anotações aqui. Sim, tem uma anotação importante aqui. Ó. Assim como os gentios foram alcançados, no decorrer do texto ele vai falar também. Ó, por quê? Versículo 30, presta atenção no versículo 30. Por quê? Assim como vós também antigamente fostes desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes, agora os judeus que não creram, agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Ou seja, pela mesma maneira que nós somos salvos, os judeus também podem ser salvos. Então, não fica falando que eles não vão ser salvos, não. Eles podem ser salvos do mesmo jeito que nós fomos. É isso que Paulo está falando, tá bom? Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então, se Deus usou de misericórdia para com os gentios, ele também poderia fazer isso com os judeus. É isso que Paulo quer mostrar. Ele está insistindo já em alguns versos essa questão, porque isso era muito importante para ele, né? E isso também deve ser importante para a gente. E aí a gente tem aqui um fato que tem que ser determinado, né? Que tem que determinar isso. Os judeus receberam tudo para a salvação. Eles não receberam metade do evangelho. Eles receberam tudo para serem salvos. Os judeus antes de Paulo e depois de Paulo receberam o evangelho da mesma maneira. Olha o que o próprio Deus garantiu isso. Olha o que Paulo diz lá no capítulo 9, versículos 6 e 7. Paulo diz o seguinte, ó: não que a palavra haja falhado, porque nem todos que são de Israel são de Israel. Então ele está mostrando que aqueles que não creram porque não eram de Israel, o Israel eleito de Deus. E aí no versículo 16 ele vai dizer o seguinte, ó: assim pois,
Isso não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Ou seja, Deus poderia se compadecer dos judeus incrédulos da mesma forma que se compadeceu dos gentios incrédulos. Paulo está tentando nos provar isso. Eu concordo com ele. Eu acho que Deus poderia mesmo salvar da mesma maneira. E será que os judeus não receberam o evangelho do jeito certo e por isso não creram? Lá no capítulo 10, 11 ao 13, nós lemos o seguinte, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nesse sentido, o povo judeu teve a presença física de Jesus. Ele recebeu a palavra viva de Jesus. Recebeu depois a proclamação do Evangelho da boca dos apóstolos. Ou seja, eles receberam tudo para serem salvos pela graça de Deus. E ainda no versículo 17 e 18, a gente lê o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas eu digo, porventura os judeus não ouviram a palavra de Deus? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, né? E as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Né? Primeiramente, diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Ou seja, a salvação depende de Deus, mas os judeus receberam tudo para serem salvos. Não foram salvos por dois motivos: porque Deus quis que eles permanecessem incrédulos e assim crescem depois, tá? E isso realmente aconteceu, depois muitos foram convertidos ou foram congelados para que nunca crescem no Evangelho, como nós lemos nos vídeos anteriores, tá bom? Mas a esperança de Paulo é qual? Que muitos desses que estavam encerrados na desobediência crescem em Jesus. Essa é a esperança dele, tá bom, irmãos? E esse foi a parte 6, que demorou 17 minutos para passar. E, na verdade, aqui ainda nem acabou. Mas Paulo encerra lembrando que toda a humanidade foi encerrada na desobediência. Nunca houve diferença entre gentio e judeu. Nunca houve, porque todos pecaram, né? Paulo ensina isso em Romanos capítulo 3, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não havia diferença verdadeira entre o judeu e o gentio. Só que Deus salvou primeiro o judeu, e ele salva primeiro os judeus, depois ele salva os gentios, e depois ele vai salvar alguns judeus também. E aí, da pregação do Evangelho até a vida de Jesus, gentios e judeus são salvos da mesma maneira. É isso que ele está falando. Assim como vocês foram salvos quando eles estavam rebeldes, eles podem ser salvos agora também, né? É isso que ele vai dizer até o versículo 32. Vamos ler de novo? Então vamos ler de novo o versículo 25 até o 32 para a gente entender isso. Por quê? Não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não sejais sábios a vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel até a plenitude dos gentios, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Foi o que Cristo veio fazer. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, se havia algum judeu que ainda não cria em Jesus, provavelmente havia possibilidade que depois ele fosse alcançado e cresce em Jesus também, tá? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Os presentes aqui e a determinação de Deus são sem arrependimento. Deus não muda naquilo que ele faz. Porque assim como vós também, antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes,
para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Ou seja, da forma como vocês foram alcançados, eles também poderão ser alcançados. E claro, vou repetir para que não fique dúvidas. Muitos judeus, na época de Paulo, foram sim alcançados pela graça de Deus, do jeito que ele queria, né? Isso é ótimo, né? Mas não porque ele queria, mas porque Deus quis, tá? E Paulo vai encerrar de forma assim, diferente do que muitos esperam. Ele vai encerrar o texto adorando a Deus pela sua soberania. O versículo 33 até o versículo 36 é uma adoração a Deus pela sua sabedoria, pela sua soberania, pela sua escolha. Vamos ver no texto? Ele encerra da seguinte forma: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Essa é uma citação do Antigo Testamento, mas ele está encerrando a sua fala com ela. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo encerra a sua soteriologia adorando a Deus pela sua soberania. Então ele exalta a sabedoria de Deus, ele exalta o conhecimento de Deus, que é sobre-humano, né? É diferente do nosso conhecimento. Ele exalta a justiça de Deus e diz: quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Os caminhos de Deus aqui são os decretos de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Ele vai fazer. Ele está dizendo: quão inescrutáveis são os teus caminhos. Paulo encerra, diferente da maioria dos religiosos hoje, adorando a Deus por Ele ser Deus, adorando a Deus por Ele ser soberano, por Ele ter o controle de todas as coisas. E aí ele vai dar um motivo para isso. Olha, porque dele e para ele, e por ele e para ele são todas as coisas. Não para nós, não por nós e não através de nós, mas a ele. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que maneira de encerrar, né? Ótimo encerramento de Paulo, né? E nós devemos sim adorar a soberania de Deus, adorar o fato de que Deus é soberano. Nós devemos adorá-lo por ser soberano. E ele vai encerrar esses capítulos aqui que tratam da soberania de Deus para a salvação, adorando a Deus justamente por ele ser soberano. E por que hoje há tanta briga a respeito da soberania de Deus? Eu faço essa pergunta. Porque muita gente quer que Deus não seja soberano. E aí critica os calvinistas, né, que são vocês ensinam Deus soberano demais, né? Por quê? Né? Essas pessoas não querem a soberania de Deus. Eles querem igualar Deus a eles. Mas Paulo está fazendo o contrário. Ele está dizendo: Senhor, quão profundidade são a sua sabedoria, é a sua sabedoria, quão profunda é a sua sabedoria. Lá no texto, o salmista vai falar que ele não pode compreender, né? Ele também adora a soberania de Deus, dizendo: olha, eu não posso compreender o Senhor. E ele vai dizer: quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus decretos, os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ninguém compreendeu, né? Ou quem foi que aconselhou Deus? Quem foi que direcionou Deus? O homem? Não. Ele mesmo é o seu próprio conselheiro. Ninguém aconselhou Deus. Paulo está adorando a Deus por causa disso. Ou quem lhe deu primeiro para que Deus ficasse devendo a ele? Ninguém. Esse versículo 35 é sobre isso. Nós não fomos salvos porque nós fizemos algo para Deus. Nós não demos nada para Deus para que ele ficasse devendo a gente. É isso que ele está falando no versículo 35. E ele termina adorando a Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Glória ao homem? Não. Glória ao meu desejo? Não.
Glória à minha decisão, ao meu livre-arbítrio? Não. Glória a Deus, porque nada foi feito por você, por meio de você. Nada foi feito para você. Tudo foi feito para Deus. A Ele a glória eternamente. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima leitura aqui no canal Palavras em Chamas.